O concreto é um material que resiste mal à tração e geralmente não se conta com a ajuda dessa resistência no dimensionamento de peças submetidas a tração, flexão simples ou composta. Existem 3 maneiras de se obter a resistência à tração: pelo ensaio de flexotração de uma viga simplesmente apoiada, pelo ensaio de compressão diametral de um corpo de prova cilíndrico, que é uma medida indireta, e pelo ensaio de tração direta de uma peça de concreto. Para concretos cujo FCK esteja compreendido entre 20 e 50 MPa, ou seja, do grupo 1, a resistência à tração pura é aproximadamente 85% da resistência à tração por compressão diametral e 60% da resistência obtida pelo ensaio de flexotração. O ensaio de compressão diametral é conhecido como o Ensaio Brasileiro de Resistência à Tração, por ter sido idealizado por Fernando Luiz Lobo Carneiro, engenheiro e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos fundadores da COPE, Referência Nacional em Ensino e Pesquisa em diversas áreas de engenharia. Segundo a NBR 6118, a resistência à tração indireta e a resistência à tração na flexão devem ser obtidas em ensaios segundo a NBR 7222 e NBR 12142, respectivamente. A resistência à tração direta pode ser considerada igual a 90% da resistência à tração indireta, ou 70% da resistência à tração na flexão. Na falta de ensaios para a obtenção da resistência à tração indireta ou da tração na flexão, a resistência à tração direta pode ser obtida pela equação da resistência à tração média, que é igual a 30% da raiz cúbica de FCK elevado ao quadrado, onde FCK é a resistência característica à compressão do concreto, sendo FCK e FCTM expressos em megapascal. A principal característica do concreto é sua resistência à compressão, que é determinada através de ensaios de corpos de prova submetidos à compressão centrada. Esse ensaio permite ainda a obtenção do módulo de deformação longitudinal do concreto, também chamado de módulo de elasticidade. No Brasil, são utilizados corpos de prova cilíndricos com diâmetro de base de 15 cm e altura de 30 cm, e ainda corpos de prova com diâmetro de base igual a 10 cm e altura de 20 cm. A resistência à compressão do concreto deve ser relacionada à idade de 28 dias e será estimada a partir do ensaio de uma determinada quantidade de corpos de prova. A moldagem dos cilindros é especificada pela NBR 5738 e o ensaio deve ser feito de acordo com a NBR 5739. A resistência à compressão obtida por ensaios de curta duração se dá pela relação entre a carga de ruptura e a área da seção transversal. O diagrama tensão-deformação obtido com os ensaios de compressão centrada apresenta uma parte parabólica e outra sensivelmente retilínea. Podemos então definir as seguintes propriedades elásticas: módulo de deformação tangente na origem, ou módulo de deformabilidade inicial, é obtido pela inclinação da reta tangente à curva na origem. Módulo secante ou módulo de deformação longitudinal à compressão, seu valor é variável em cada ponto e é obtido pela inclinação da reta que une a origem a esse ponto. Quando não se especifica o nível de tensão para o módulo secante, infere-se que ele seja relativo a uma tensão entre 40% e 50% da resistência à compressão. Na origem, os módulos secante e tangente coincidem. De acordo com o NBR 6118, o módulo de deformação tangente inicial do concreto, ou simplesmente módulo de elasticidade inicial, deve ser determinado segundo a NBR 8522 e considerado aos 28 dias. Quando não forem realizados ensaios, ele pode ser estimado por meio das seguintes expressões:
Para concretos do grupo 1, cujo FCK esteja compreendido entre 20 e 50 MPa, e para concretos do grupo 2, cujo FCK esteja compreendido entre 55 e 90 MPa. Será considerado ainda diversos tipos de agregado através do parâmetro alfa. Alfa igual a 1,2 para basalto e diabásio, alfa igual a 1 para granito e gneiss, 0,9 para calcário e alfa igual a 0,7 para arenito. O módulo de deformação secante também pode ser obtido pela NBR 8522. A verificação da resistência característica dos lotes de concreto aplicado na obra é auferida pela NBR 12.655, que traz dois controles estatísticos, por amostragem total ou parcial. O FCK estatístico dos lotes de concreto é comparado com o FCK especificado pelo calculista estrutural. Em caso de não conformidade, a NBR 7680 deverá ser consultada. Para entender o que especifica a BNT NBR 12.655, considere um determinado relatório de rompimento de corpos de prova, onde o engenheiro de uma construtora apresenta o resultado de rompimento de 4 corpos de prova e como eles resultaram no valor acima do FCK especificado no projeto, o engenheiro solicita o pagamento pelos serviços prestados. A informação que se depreende do relatório é que o FCK do concreto dos corpos de prova está acima do FCK do projeto estrutural. É isso que queremos saber? Certamente que não. Então, é preciso inicialmente confirmar se a amostragem é de fato total, que é a amostragem 100%. Então, faremos a cubagem do volume de concreto aplicado nos pilares. Consultando o projeto estrutural, entre P3 e P29, igual a 62,67 metros cúbicos. Se os caminhões de betoneira tiverem capacidade de transporte de 8 metros cúbicos, serão necessários aproximadamente 8 caminhões. E considerando 4 corpos de prova por caminhão, um para ser rompido aos 3 dias, outro para ser rompido aos 7 dias e 2 aos 28 dias, serão necessários ao todo 32 corpos de prova para confirmar a amostragem total. Como só há 4, a amostragem é parcial e o critério de análise é diferente. Será com base no que a norma brasileira especifica como casos excepcionais, pois o número de corpos de prova está compreendido entre 2 e 5. E o FCK estatístico será igual ao parâmetro Φ6 vezes o valor de F1. F1 é a maior resistência obtida aos 28 dias. Φ6 é obtido da tabela 8 da norma brasileira para a condição de preparo, no caso tipo B, e para 4 corpos de prova, Φ6 será 0,84. 0,84 multiplicado por 39,3 resulta num FCK estatístico igual a 33,01 MPa, valor inferior ao especificado pela construtora e inferior ao especificado pelo calculista estrutural. No segundo relatório, a empreiteira para a concretagem dos pilares do 5º pavimento, ela apresenta 16 corpos de prova e os resultados de rompimento aos 3, 7 e 28 dias, sendo que a resistência característica adotada aos 28 dias é igual a 36,5 MPa. Mais uma vez, precisamos verificar se a amostragem é de fato total. Fazendo a cubagem do volume do concreto aplicado, chegamos a um total de 62,7 metros cúbicos. Considerando caminhões de betoneira de 8 metros cúbicos, serão necessários 8 caminhões e 32 corpos de prova. Como temos 16, não está confirmada a amostragem total, que é a amostragem 100%. Nesse caso, como estamos considerando apenas a resistência aos 28 dias, vamos desprezar o valor menor de cada amostra.
F1 igual a 36,5, F2 igual a 37,2, F3 igual a 37,9 e F4 igual a 38,2, em ordem crescente. Com isso, de acordo com a NBR 12.655, para controle estatístico do concreto por amostragem parcial, onde o número de exemplares esteja compreendido entre 6 e 20, o FCK estatístico será igual à expressão apresentada, e o valor do FCK estatístico será igual a 36,2, valor próximo ao que foi apresentado pela construtora e está acima do FCK especificado pelo calculista estrutural referente ao controle tecnológico de preparo B. Nesse caso, a medição pode ser efetuada. A construtora informa que foi obtida uma resistência característica de 33,7 MPa a 28 dias para um determinado grupo de corpos de provas ensaiados. Como o total de corpos de prova supera 20, primeiro vamos fazer a cubagem do concreto aplicado, que resulta em 42,6 metros cúbicos. Se os caminhões betoneiros tiverem 8 metros cúbicos de capacidade, serão necessários aproximadamente 6 caminhões. Considerando 4 corpos de prova por caminhão, a amostragem total está confirmada. Então, com isso, pode-se comparar diretamente com o FCK de projeto, o FCK obtido no ensaio. Então, observa-se que todos eles estão acima de 30 MPa. O lote está de acordo com o que especifica a norma brasileira. 33,2 MPa é superior a 30 MPa. Na próxima videoaula abordaremos os aspectos técnicos relativos à durabilidade das estruturas. Até lá!